Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Marisa, estou atualmente na coordenação pedagógica do Vida Mais e hoje estamos aqui com o Paulo Preto, enfermeiro do nosso município, da Vigilância Sanitária e também docente na Universidade Uniese. Bom dia, Paulo. Bom Prazer dia. receber você aqui. Muito obrigado, tá, pelo convite e muito obrigado mesmo. Ô Paulo, hoje o Vida Mais atua com 300 idosos. Depois você lê com calma a nossa proposta de trabalho. A gente vem trabalhando com a prevenção, né, um envelhecimento saudável. 300 idosos, 15 oficinas ativas, seguindo o protocolo de segurança. E pedimos a sua presença aqui hoje porque precisamos trazer ao nosso público algumas informações, orientações que são pertinentes, são importantes na vida deles e até no nosso trabalho mesmo, né? Como já dito, a gente trabalha com a prevenção. Visto esse contexto de gripe, Covid que estamos vivendo, estamos, né, muito preocupados e pensando assim numa forma de prevenção. Pensamos que orientação pode mudar a vida deles, né? Então, por isso que a gente conta com você hoje aqui. Muito obrigado, né? Reitero a minha gratidão por estar aqui hoje. Eu acredito que essa filosofia da Vida Mais, né? Ela é uma situação que chama muita atenção por trazer a ideia da prevenção e da promoção de saúde. Como você mesmo disse, né? Toda a ideia de levar conhecimento, ela muda todo o contexto do mundo. Seja o mundo da pessoa, seja o mundo onde ela acontece. E acredito que vocês são os grandes facilitadores, né? Principalmente nesse ciclo de vida que é da terceira idade, que é da melhor idade. Então, muito feliz mesmo e grato por estar aqui com vocês. Nós também, muito obrigada, viu, pela sua disposição. Então, nós temos aqui algumas questões que, vivenciando o dia a dia, adentrando nas oficinas, eu percebo assim uma preocupação, né, da parte dos idosos. Então eu separei algumas questões que até mesmo foram feitas à minha pessoa, como eu não sou a pessoa mais apropriada para responder, logo pensamos em você para estar vindo dar essa força aqui, né, para os idosos. A primeira questão que vem é assim: qual a diferença da gripe, dessa gripe atual aqui agora, e do Covid? Porque às vezes confunde um pouco sintomas, febres. Existe uma diferença? Como que é essa questão? Na verdade, toda vez que nós falarmos de gripe, ou hoje de Covid, a gente vai ter que entender o que é um vírus. Vírus, ele é o serzinho mais antigo, né, aqui do nosso planeta. A condição para que um vírus ele possa existir é dele infectar, é dele adentrar uma célula. Então esse vírus, né, esse micro-organismo, ele convive com a gente, tá, em toda a história da humanidade. Esse vírus, ele adentra o nosso organismo e ele precisa dessa célula. Hoje já são codificados mais de 206 tipos de vírus ligados à questão da influenza, e esses vírus, ele já traz essa carga da gripe. Tá? Como foi desenvolvida a vacina? Através de muito estudo. Se sabe assim, quando chega outubro, setembro, novembro, né, eles começam a fazer uma pesquisa para saber qual vai ser o vírus circulante no primeiro semestre do ano seguinte. Então fizeram uma pesquisa agora em setembro, outubro, novembro, para detectar qual é o vírus da gripe que vai estar acontecendo. Aí veio lá o H3, tá? H2, né, que é o que está acontecendo hoje. Tá? Então já se sabe, as vacinas naquele momento, principalmente lá a nível do Instituto Butantan, eu estive lá conhecendo, né? Eles já se preparam, eles pegam a estrutura da vacina e se preparam, tá? Em relação a esse vírus. Então são 206 tipos de vírus. Todos eles, quando eles adentram, criam uma célula. E as células que eles mais gostam é do pulmão. Tem ar em excesso, tem umidade, né? Tem tudo que eles desejam para acontecer. Na mesma linha, o coronavírus, ele faz parte dessa família, só que ele tem um lugar específico. Porém,
desde a primeira família, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta família, ele era muito voltado para animais primários. Da quinta família, ele começou a fazer modificação. Da sexta, ele já estava entre nós. E agora, da sétima geração dessa família, foi o acontecimento do Covid. Então, ele é um tanto quanto simples. Só que, como ele é um vírus, ele tem que infectar uma célula e ele tem que buscar um espaço onde tem umidade, onde tem ar. Então, a primeira situação foi a da respiração, foi de levá-la até o pulmão. Pulmão tem todo o processo lá de pequena e grande circulação, ele sai dessa circulação e aí ele foi ganhando terreno. Ele foi conhecendo sistema neurológico, sistema cardíaco, sistema vascular. Tanto é que hoje a gente deixa de ter um problema do coronavírus dentro só de um pulmão para todo o sistema do nosso corpo. São semelhantes nessa ideia, tá? De pensar a condição de infectar uma célula. E eles acabam sendo diferentes porque eles acabam fazendo mutação e diferenciação. Então tem lá, a gente chama cepa, né? Eu tenho uma geração, tem aquela cepa. Ela possa estar modificando, que é o que está acontecendo com o coronavírus hoje. Então nesse exato momento, nessa preocupação de vocês é muito válida, que é a ideia então de eu pensar o vírus já da gripe, que eu já sei que vai estar acontecendo nesse momento, que já está acontecendo, né? Que é sazonal, e também o coronavírus. E o coronavírus hoje passando por uma questão de mutação. Então essa é a ideia. Quando sinais e sintomas, eles são até muito parecidos. Eles são muito parecidos. Que é a indisposição, que é o mal-estar, que é a febre, que são sinais e sintomas muito semelhantes a um resfriado. E aí eu tenho que pensar aonde eu estou, se aonde eu estou tem pessoas em particular que tenham tido já o adoecimento. Então eu nunca vou pensar só no coronavírus ou na gripe, mas em todo o contexto onde estão essas pessoas. E tem também a facilidade, né, da pessoa de terceira idade ser mais suscetível, ser mais facilzinha de ficar adoecido. Tem alguma coisa a ver com imunidade? Sim, com imunidade e também com questão de organismo. Cada organismo responde a um jeito. Eu, em particular, hoje, eu tenho toda uma alteração ligada à questão da diabetes. Então eu tenho que me preocupar muito mais. Primeiro, porque eu estou sempre em meio de pessoas. Segundo, porque está circulando tanto o vírus da gripe como o coronavírus, e eu tenho essa predisposição maior pela diabetes. Então eu tenho que ter essa preocupação. Então tem a ver muito com a questão de imunidade, de alimentação, de escolhas que eu faço, só tem muito a ver. Pegando esse gancho, tem até uma questão aqui que as idosas trazem na questão de produtos naturais, plantas, né, para imunidade. Tem alguma coisa que às vezes o idoso pode fazer até em casa mesmo, para aumentar a imunidade? Porque assim, a gente sabe que tem a vitamina C da farmácia, tem alguns que não podem comprar, vamos pensar. Então tem alguma coisa alternativa, né? E talvez até melhor por ser natural. Tem alguma coisa que eles possam estar fazendo ou usando nesse sentido? Dentro da ideia, vamos pensar, comprovado, científico, eu não vou ter uma medicação, que vão pensar a propriedade do erva doce, né? Eu não teria. No significado de aumentar a resistência, ele vai sim, dentro dessa sua lógica, que é a promoção e prevenção, desde pensar a questão do que eu escolho para me alimentar. Então assim, não vou pensar em chá agora, vou pensar na laranja, vou pensar na mexerica, que são ricas em vitamina C. Sim. Eu vou pensar, quando você fala aumentar essa imunidade da pessoa, através da alimentação que seja saudável. Hoje, o quanto mais saudável, melhor vai ser para a gente. Então essa é a ideia. E também, né, essa ideia de chá, tal, que cresce muito, ela sempre vai nos ajudar. Todas essas ideias onde eu penso fitoterapia, né, onde eu penso essas questões ligadas a ervas, a chá, ela tem propriedade terapêutica. Então ela ajuda. Mas nessa significância hoje de pensar o coronavírus, ainda é a gente manter hábitos saudáveis. Hidratação. O pessoal da terceira idade não toma muita água. A gente tem que lembrá-los de tomar água, tá? Então seria muito o contexto da hidratação, muita água.
Tá? E as alimentações que fossem saudáveis e horários saudáveis também. Então isso é acrescente, é a ideia de eu pensar. E nós sabemos também quando nós estamos um tanto quanto mais nervoso, mais estressado, quando a gente coloca coisas na nossa cabeça, né, e nossa saúde mental fica um pouquinho mais prejudicada. Então é todo um contexto, É todo né, um contexto. Paulo? Assim, e quando, o que você nos instrui, né, até o nosso público, quando procurar o pronto atendimento, o que fazer, se sentir alguns sintomas, se ver que está diferente, porque nós vimos, né, que pelo o contexto, muitas pessoas procuraram sistemas de pronto atendimento, aí superlotou. Então, às vezes é uma gripe, eu vou precisar ir, né, ou não, ou eu fico em casa. Tem a questão também do automedicamento. Como que você instrui nessa questão? Muito inteligente, muito bem colocado e muito pertinente essas colocações, né? Pelo público, né? Que, como eu falo, tem um zelo muito grande, tem um carinho muito grande, né? São pessoas que mais nos ensinam do que aprendem. E essa questão de reaprender, nós estamos no mesmo barco, nós estamos reaprendendo junto hoje. A ideia, então, de eu evitar, primeiro, né? Eu evitar, vou pensar, lugares onde tenham aglomerado de pessoas, eu respeitar o distanciamento social, tá? Eu pensar a questão do uso da máscara, a questão do álcool mesmo, tá? E lembrando que álcool não substitui água e sabão, tá? Água e sabão e álcool. Então seria essa a ideia. Quando eu tenho sinais e sintomas, como eu disse a você, nós temos que ver o ambiente onde nós estamos, tá? O acontecimento. Então, apareceu alguém naquele núcleo familiar que teve sinais e sintomas, comprovadamente hoje positivo, então eu tenho um agravante. Eu sou idoso, eu tenho suscetibilidade, a minha imunização possa não estar tão bem quanto eu penso, eu posso estar extremamente nervoso, né, e adoecido aqui no cansaço mental. Aí eu vou ter essa pessoa adoecida e eu, em particular, muito facinho de acontecer para essa doença, então tem que estar atento. Uma vez sinais e sintomas, levando em conta a idade, sempre procurar os lugares de referência. Hoje aqui no município a gente tem a disponibilidade lá do Centro Luiz Otávio, no antigo CBT, que está atendendo as pessoas de 60 anos para mais, está organizado para isso, e até mesmo, né, nas redes de atenção básica, alguns núcleos de atendimento. É um público prioritário. Eu levo em conta, então, se eu tenho já esse caso positivo. E muitas vezes, se eu amanheci de repente com uma gripe meio estranha, e eu não sei se é a gripe por conta de ser o vírus da época, ou se é o Covid, porque ele está imperando ainda. Então eu tenho que ter essa ideia. Quanto à medicação, a gente pede para que a gente nunca coloque esse ato de auto-se medicar. É uma coisa da nossa cultura que a gente luta contra. Nós estávamos conversando anteriormente, né, eu com o pessoal aqui do Vida Mais, e eu falei que no próximo encontro nós poderíamos até falar mesmo dessa automedicação e do uso de medicação. No caso da Covid, então, é um tanto quanto mais complicado, não tem uma medicação de referência. Existem algumas propagandas feitas a nível de Brasil, e as pessoas estão indo, né, para as farmácias, né, até mesmo tomando muita vitamina C e tal, chama muita atenção. Então essa automedicação é uma coisa que mais nos assusta também. Eu estive conversando com alguns colegas de farmácia, né? E eles falaram para mim que aumentou muito a procura de medicação alternativa. Mas não tem medicação alternativa. A única situação que vai valer a pena e que vai nos resguardar é a vacinação. Além da vacinação, é o cuidado, então. Máscara, água, sabão, álcool gel, distanciamento social e a questão da não aglomeração. Não adianta, de repente, eu fazer uma propaganda imensa e, na sequência, eu estar acumulando lá numa festa, em determinado local. Então, nesse momento, eu tenho que ter um negócio chamado prudência. Eu tenho que ter um negócio chamado paciência. Muito bom. Porque às vezes a gente entende, cada um sabe, né, o limite do seu corpo. É uma gripe. Então, você se autodiagnostica e se auto-se-medica. É só uma gripe, eu vou tomar um antigripal e tá tudo bem.
né? Então não, devido ao contexto, a gente orienta, né, que procure profissionais da área para ter o diagnóstico, possivelmente fazer o exame e tomar as medicações corretas, prescritas por um profissional da saúde. E sempre trazer a ideia da vacinação, tá? Como eu falei para você, né? Tanto a gripe quanto o coronavírus, Marisa, ele sofre mutações. Ele vai se adaptando. E nessa ideia dessas novas variações aí do coronavírus, ela não está acontecendo muito de fato dentro do nosso país. Ela está vindo de outros países que eles foram resistentes à vacinação. Então, quando a gente pensa na recusa da vacina, seja em pessoas que já tomaram e não queiram tomar a segunda ou terceira dose, seja nos pais hoje que têm que decidir sobre a vacina das crianças, seja nos próprios idosos, né, que são responsáveis por eles. Eles a gente não tem muito problema, é o grupo mais responsável que se tem. Graças a Deus, é muito bacana a ideia deles, né? E é assim, a vacinação, não tem outro jeito. Nós só não estamos, né, na questão da nova variante, tá, em estado que seria mais calamitoso por conta do número de pessoas vacinadas. Lembrando, né, que tem bastante pessoas ainda que não querem tomar a segunda e terceira dose. Gente, isso é prioridade. Num país feito nosso, cheio de suscetibilidade, né, cheio de situações fragilizadas, situações que chamam a atenção, contrário à questão da qualidade de saúde, a vacina para nós é o maior benefício que poderia ter acontecido. Que bom. É bom a gente ver assim, que a maioria, né, já está correndo atrás, né, já está vacinado, um número assim, que é até bonito de ver, né? É claro que infelizmente um ou outro tem a resistência, mas a gente, é que nem você colocou, nós estamos vivendo um agravante um pouco menor por conta da vacina. Isso. Eu conversei com alguns colegas ontem, falando que eu viria aqui hoje pela manhã, né? Aqui em Itapira, em todos os municípios, aqui nós temos um comitê de crise. Esse comitê de crise é que decide sobre os protocolos, sobre o aumento ou a diminuição de casos, né? E assim, então hoje, se eu tiver o Covid e eu tenho que tomar vacina, eu desenvolvi nesse meio tempo essa fórmula branda, essa fórmula menor, menos complicada do Covid, tá? Eu levo um período de um mês. Eu tenho que esperar 30 dias para tomar o reforço dessa vacina. E essa era uma questão nossa. Eu tenho que tomar. Covid, quando tomar, quanto 30 dias depois. 30 dias. E aí nós estávamos conversando com esses colegas, falando que eu viria aqui, e a ideia, né, de que a variante que está imperando aqui na nossa sociedade, ela é mais contagiosa, ela passa muito rápido de uma pessoa para outra. Porém, ela é mais branda, como você acabou de dizer, por conta da vacinação. Mesmo os casos de internação que a gente tem hoje no município, a gente vê que ele não está de tudo tão assustador, tá, quanto teve em outro momento, tá, pela vacina. A ideia, então, do não assustador também é a vacina, e a ideia do assustador é o que a gente chama de comorbidade. São as doenças que possam favorecer a piora do quadro de quem está infectado pelo Covid. Então vamos colocar eu, Paulo, eu sei que eu vou estar contraindo gripe de alguma forma, né? Agora em março ou abril. Vai estar aí o vírus que causa gripe nesse semestre. Tem a ideia de eu tomar vacina. Quanto ao coronavírus, tá? Ele, por enquanto, ele está acontecendo o tempo todo. Se eu tiver contato, eu tenho um precedente que chama atenção, a minha diabetes. Além de diabetes, eu sou ex-obeso, eu era muito gordo. Então, eu já tenho a ideia de ser ex-obeso também. Então, a gente tem que ficar muito atento a tudo isso, tá? Mas ó, tá tendo um aumento de casos, tá? Mas são casos que estão um pouco mais brando, né, diante do que nós já tivemos. E os casos internados envolvem muitas comorbidades. A baixa resistência, a questão de doenças que favoreçam a isso. E uma coisa que você deva perguntar, muito cuidado ligado à saúde mental. Com certeza eu ia perguntar. Esse contexto pandêmico, né, infelizmente causou, nós percebemos aí o aumento, né, de crises de ansiedade,
inícios de depressão, até mesmo depressão, Sim. Principalmente os idosos, que acabam assim por ficar mais tempo em casa, mais sozinho. Como lidar com tudo isso, Paulo? Visto que ainda a gente não pode voltar a ter uma vida ativa como antes, porém se adaptar a esse contexto, porque até o momento entendemos que vamos ter que conviver com isso. A ideia é assim, né? Tudo que é o medo desconhecido, né? Até 2020 nós vivíamos uma realidade, nos tiraram para dançar e não nos devolver no lugar exato, deixaram a gente no meio do salão. E nesse meio do salão a gente teve que se organizar. Então, no primeiro momento de 2020, foi toda essa ideia que resultou nesse cansaço mental, nesse medo que nós temos hoje. 2021, uma boa parte de 2021, eu passei fazendo palestra em alguns horários alternativos, falando exatamente disso, da ansiedade, tá? Do medo e do estresse relacionado à questão do Covid. O que isso nos fez repensar a vida? Eu lembro que em determinado momento, ainda nessa época, eu fui para o shopping lá de Campinas, fazer um negócio que tinha que fazer lá, junto com as minhas duas sobrinhas, e eu lembro que eu estava no meio do shopping, era tudo muito ainda limitado, mas eu me vi subindo assim, a escada rolante, né? Com medo imenso. As pessoas passaram perto de mim e eu pensava, será que ela tem? Será que ela não tem? Aí eu mesmo percebi que eu era vítima desse sistema. Uma coisa que nos judiou muito foi a ideia das fake news, foi a ideia das notícias. Foi a forma como a mídia, como as televisões, os rádios, o meio de comunicação, ele colocou para a gente todas as dificuldades. O desafio é sempre a gente pensar nas possibilidades. A dificuldade já está imposta. A dificuldade daquele primeiro momento era se isolar, era saber o que está acontecendo. Imagina no Brasil onde a gente se abraça, fala bom dia, boa tarde, né? A gente não poder fazer mais isso. Imagina tirar crianças de sala de aula. Imagina aqui que eu vi que é um centro de socialização, eu pegar esses núcleos de idosos, pessoas que estão aqui, quanto família, e separá-las da noite para o dia. Isso vai mexer com todo o acontecimento da pessoa. Foi feito vários estudos, tá? Na USP, tá? Foi feito vários estudos na USP, na Unicamp. Chama muita atenção a USP aqui de Ribeirão. Eles trabalharam muito com essa ideia de cansaço mental. Então alguns estudiosos lá eles colocavam. Primeira coisa, é você se entender com você mesmo, como você disse. Qual é o meu organismo, como eu estou, como eu não estou. Segundo, é você começar a fazer entendimento, tá? De que toda mudança, ela precisa de adaptação. Essa adaptação depende do meu acontecimento também. Não de eu ser resistente, mas de eu saber ouvir, de eu saber olhar o que está acontecendo e de acontecer nesse contexto. Você usou a palavra contexto várias vezes aí, isso chama muita atenção. Nesse contexto. Olhar sempre a possibilidade. A dificuldade já está colocada. Aí a ideia também, né, que ele coloca lá, da gente se desligar um pouco desses meios de comunicação e de notícia. Tá? Tinha hora que eles estavam fermentando muito essa ideia ruim. E para nós, tá, já é complicado. Imagina para uma pessoa que tem toda uma vida, que sai lá de um contexto, como você diz, de qualidade de vida, e vem para essa época da modernidade. Como que é isso? Então foi desafiador para todo mundo. E hoje nós temos, tá, pessoas que estão adoecidas ainda, tá? Cansaço mental, medo. Ainda nós temos muito isso daí hoje. A gente trabalha muito contrário a isso. Talvez aí também venha a ideia de, como você falou, por que os serviços de saúde estão cheios de pessoas? Pelo medo, pela forma como a pessoa é orientada, mas não de uma forma orientada assim, com clareza. Tá? A gente é orientado com dúvida, e essas dúvidas têm que ser sanadas em algum lugar. Aonde eu entendo que vai sanar? Dentro do serviço de saúde. Então nós estamos ainda reaprendendo a viver. Reaprendendo, usou a palavra correta. Eu falo sempre assim nas minhas palestras do ano passado. Havia um tempo que eu falava assim, estamos no mesmo barco. Estamos no mesmo barco. De 2020 para cá, nós não estamos no mesmo barco. Nós estamos no mesmo mar, e cada um no seu barco,
tentando se adaptar e se ajeitar ao seu jeito, ao seu contexto, à sua forma de acontecer. Sim, são informações que você trouxe que é muito importante, né? E nós queremos aqui deixar essas informações para os nossos idosos, porque nós temos também alguns idosos que estão com medo de retornar às atividades, porém estão cansados mentalmente de ficar em isolamento. Então, como lidar com tudo isso, né? Nós, enquanto Vida Mais, também estamos buscando aprender para poder, de alguma forma, minimamente que seja, passar, né? Ou então, com algum sistema de segurança maior. Como você falou, para a gente também é tudo muito novo. Nós retomamos, né, com um número menor de idosos. Então, tudo isso nos preocupa, né? Então, assim, quanto mais informações nós, enquanto Vida Mais, tivemos para passar, mais segurança a gente entende, né, que eles terão, que a gente, enquanto instituição, pode proporcionar para poder recebê-los. Então, olha o quão difícil é, porque nós também somos desorientados, né, nessas questões, temos que aprender para poder recebê-los com segurança, né, vivenciando toda essa situação. E quanto é bonito, né? E quanto tem uma dimensão fantástica essa ideia de você trabalhar com esse público, que eu falo que são as pessoas que nos contaram histórias, que contam histórias. São pessoas que têm um acontecimento de vida. Como uma amiga minha sempre diz, a vida é feita de vida. Quem mais viveu? Esse público que está com vocês aqui hoje. E a ideia, né, que você colocou muito bem lá atrás, né, a questão de que toda informação, todo projeto feito esse, ele encoraja, ele faz pensar e ele muda o mundo. Então vocês estão de parabéns. Você, toda a diretoria, toda a equipe de trabalho, a forma como eu fui recebido, tá? Muito obrigado. A gente que agradece, e assim, o quanto é grande a nossa responsabilidade, visto que todos esses que estão ativos, que estão vindo, vêm para o Vida Mais confiante, né? Eles confiam no trabalho da equipe, que eles têm a confiança de que eles vão chegar aqui e vai estar tudo proporcional para eles usarem. Vão estar higienizadas, né, o material, e realmente estão. Temos os cuidados da máscara, do álcool em gel, de temperatura. E mesmo com toda essa preocupação, temos o cuidado de buscar mais informação, porque é grande a nossa responsabilidade para com eles. E aí aposta na possibilidade, né? As dificuldades a gente tem em todos os momentos aqui hoje acontecendo e potencializada nessa época, né? Agora quando a gente pensa nessa ideia de vocês, quanto Vida Mais, propondo possibilidades, é um alento, é uma forma de seja bem-vindo, é uma forma de nós estamos aqui com vocês, é uma forma de a gente falar, a vida é feita com vida. Vem viver com a gente. Paulo, muito obrigada. Obrigado, você, viu? muito obrigado. Você vem com carinho aí, que surpreende a gente e trouxe várias coisas, né? Na nossa conversa já trouxe várias coisas para a gente repensar. Então, assim, eu agradeço de coração. Muito obrigado.